Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos começar o livro 5, tá? Capítulo 5 do módulo 2. A gente vai falar sobre função exponencial, mas antes de falar de função exponencial, a gente vai rever um pouco sobre potência, tá? Potenciação e radiciação. Algumas regras, algumas propriedades que existem na potenciação e na radiciação. Ok? Então, vou compartilhar com vocês o livro aqui e a gente vai começar o módulo 2, capítulo 5. Certo? Função exponencial. Então, como eu estava falando antes de falar de função exponencial, é muito importante a gente rever algumas ideias de potência e de raiz, potenciação e radiciação. Tá? Então, na página 6, ok? Na página 6 desse capítulo 5, está falando sobre potência. A gente já viu isso em outros anos, né? Então, potência. Ele dá o exemplo de um cubo aqui, né? Um cubo é a representação geométrica de uma potência da base A, expoente 3, em que A representa a medida da aresta desse cubo. Sejam A e N números reais. Dizemos que A elevado a N é uma potência de base A e expoente N, tal que A elevado a zero igual a 1. Isso é uma regra, tá? Qualquer número, não importa quem é o A, não importa. Se ele tiver elevado a zero, vai dar 1. Se A for diferente de zero, ok? Então, vale para qualquer número, exceto para o zero. Zero elevado a zero é uma inconsistência matemática que dá erro. Então, se você pegar na calculadora e colocar zero elevado a zero, você vai ver que dá um erro matemático. Qualquer outro número elevado a zero dá 1. A elevado à primeira dá o próprio A. Ou seja, qualquer número elevado à primeira é o próprio número. Então, se um número não tem nenhum expoente, é porque ele está elevado à primeira. A elevado a n é igual a A vezes A, vezes A, vezes A, n vezes, n fatores, se n for maior ou igual a 2. Então, 8 à terceira é 8 vezes 8 vezes 8. Se tiver menos 3 elevado à quinta, menos 3 vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. A base é o A, o expoente é o N. Eu multiplico a base por ela mesma quantas vezes for o expoente. E A elevado a menos N, quando o expoente é negativo, você inverte, manda a base para o denominador. Então, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Ok? Essa é a ideia de potência. Vou colocar alguns exemplos aqui para que a gente possa ver melhor o que eu estou falando. Mas é basicamente isso, gente, tá? A parte de potência é algo que vocês já estão acostumados, né? Então, você tem lá... Espera aí que eu peguei a ferramenta errada aqui. Vou apagar. Então, vamos supor que você tem o número 8 elevado à quarta. Isso vai ficar como? 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Tá? Você vai multiplicar o 8 por ele mesmo 4 vezes. Ok? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512.
512 vezes 8, tá? Você vai fazer essa conta aqui. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, igual 4.096. Se você tiver lá, menos 2 elevado à terceira. Como que vai ficar isso? Vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, menos 8. Tranquilo, gente? Agora, se o expoente for negativo, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, 3 elevado a menos 2. Eu posso partir dessa ideia, ó. Se 3 elevado a 2 dá 9, então 3 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 9. É só inverter. Aqui é 9 sobre 1, tá? É que a gente não escreve o denominador 1. Mas o expoente negativo, como eu vou ter que inverter, o numerador 1 eu tenho que escrever. Então, você tem lá menos 5 elevado a menos 2. Você vai fazer menos 5 ao quadrado, se fosse menos 5 elevado ao quadrado, ia dar 25 positivo, tá? Menos com menos dá mais. Como o expoente é negativo, fica 1 sobre 25. Então, o expoente negativo só faz o quê? Levar o número para o denominador. Ah, se tiver assim, ó, 3 quartos elevado a menos 2. Você inverte, fica 4 terços elevado a 2. O expoente negativo é só inverter. 16 sobre 9. Tá? Essa é a ideia do expoente negativo. Ele inverte o número que está na base. As propriedades das potências, né? A gente já viu também propriedade das potências. Primeira propriedade, potências com a mesma base, tá? Ó, A, deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar melhor ainda, né? Ó, A e A, bases iguais. Na multiplicação com a mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Na divisão com a mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Aqui ele fala que o A tem que ser diferente de zero, porque o A está no denominador. O denominador não pode ser zero. Aqui, ó, com a mesma base também, eu vou pular da 2, eu vou pular para 5, tá? 1, 2, mesma base. Aqui também uma outra propriedade muito usada, ó, potência elevada a outra potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. Essas três a gente chama de propriedade mesmo. Aqui não, ó. Aqui já é uma distributiva. Tá vendo? Bases diferentes, ó. A vezes B elevado a N. Eu vou distribuir esse expoente. Vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. É que nesse caso vai ser mais fácil multiplicar aqui dentro do parênteses. E aqui também na divisão. A dividido por B elevado a N. Significa que o numerador está elevado à potência e que o denominador também está elevado a essa potência. Essas são as propriedades da potenciação. E aqui tem alguns exemplos, ó. Menos 2 elevado à terceira. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Aqui é a propriedade da potência de mesma base, ó. 2 ao quadrado vezes 2 à terceira. Mantém a base, soma os expoentes. 2 à quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Outra propriedade da divisão.
3 à sexta, dividido por 3 à terceira. Subtrai os expoentes, copia a base, 6 menos 3 dá 3, 3 à terceira, 27. 2 ao quadrado dividido por 2 à quinta. Mantém a base 2, faz 2 menos 5, que dá menos 3. 2 elevado a menos 3, 1 oitavo. A da distributiva, ó, 4x elevado ao quadrado. 4 ao quadrado e x ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 16x ao quadrado. Na divisão com o expoente fica 3. Eu tenho que pegar o numerador e elevar a terceira, pegar o denominador, desculpa, o numerador elevar ao quadrado, pegar o denominador e também elevar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 7 ao quadrado, 49. E no último, potência de potência. 2 ao quadrado elevado à terceira. Multiplica os expoentes. 2 à sexta, que é igual a 64. E aí também tem alguns exercícios de raiz, ó, alguns exemplos de raiz. Raiz. Dados um número real, A, não negativo, e um número natural, N, não nulo, chamamos de raiz enésima aritmética de A o número real, B, não negativo, tal que B elevado a N é igual a A. Então, raiz enésima de A é igual a B, se B elevado a N é igual a A, em que A é o radicando e N é o índice. Nossa, isso é muito estranho. Não, quer ver? Como é simples. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é 64. É isso que ele está dizendo, tá? Quando não tem índice nenhum, é porque aqui é o número 2, tá? Vou dar um exemplo de raiz cúbica. Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 a terceira é igual a 64. Raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Porque 2 à quinta é igual a 32. Então, é assim que funciona a ideia das raízes, não só quadrada, como de qualquer índice. Ok? Continuando aqui no livro, dessa definição decorrem dois casos. Sendo n um número natural par, para qualquer número real A, temos raiz enésima de A elevado a n é igual ao módulo de A. Raiz de 25 é igual a 5. Muito simples. Raiz quarta de menos 3 a quarta é módulo de menos 3, que dá 3 positivo. Sendo n um número natural ímpar, para qualquer número real A, temos raiz enésima de A elevado a n é igual a E. Exemplos. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, a raiz quadrada é sempre positiva e a raiz cúbica, raiz de índice ímpar, pode ser positiva ou negativa. Propriedades. Propriedades da potenciação e da radiciação. Olha a da radiciação. Ó. A raiz enésima de A vezes B vai fazer o quê? A raiz de A vezes a raiz de B. Ou seja, eu faço a distributiva da raiz, tanto na multiplicação quanto na divisão. E aqui, ó, raiz enésima de AM é igual a N vezes P, raiz de A, M vezes P. Quer dizer que eu posso multiplicar o índice da raiz e o expoente, ou dividir. Isso aqui é igual fração equivalente. Raiz N com M aqui fora é a mesma coisa
que o m dentro aqui. Ou seja, a raiz enésima de A elevado a m é igual à raiz enésima de A e o elevado a m dentro aqui da raiz. Não muda nada. Raiz da raiz. Uma raiz dentro da outra. Eu multiplico os índices das raízes. Ok? Essa é a ideia das propriedades das raízes. E alguns exemplos. Raiz cúbica de 6. Raiz cúbica de 2 vezes 3. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Ele só escreveu 6 como 2 vezes 3. Raiz quadrada de 2/3 é a raiz de 2 sobre a raiz de 3. Raiz cúbica de 192 dividido pela raiz cúbica de 3. Está vendo que é tudo igual aos índices? Eu posso pegar 192 e dividir por 3. Eu posso simplificar as raízes. Dividir 192 por 3, que é o mesmo índice. Raiz cúbica de 64, que é 4. Raiz de 7. A raiz quadrada de 7 é a primeira. É a mesma coisa que raiz quarta de 7 ao quadrado. É só se eu multiplicar o índice aqui fora e o expoente de dentro por um número qualquer, pode ser o mesmo número, não muda a igualdade. Raiz quadrada de quarta, raiz quadrada de 2 à quarta é a raiz de 2 à quarta. Mesma coisa. Raiz quadrada da raiz quinta de 2 vai dar raiz décima de 2. Raiz da raiz da raiz, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Da raiz oitava de 4. Simplificando, 8 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então fica raiz quarta de 2. Simplificando, fica desse jeito aqui. Bem, essa é a ideia de a gente fazer a revisão entre raiz e potência. Mas para que tudo isso? Porque nós vamos falar de equação exponencial. O que é a equação exponencial? Ó, a equação do primeiro grau, que a gente já viu, né? Uma equação do primeiro grau é quando nós temos o x, né? X mais 4 é igual a 7. A incógnita está na base. É uma equação do primeiro grau. Se tiver x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Uma equação do segundo grau. Mas o que acontece se tiver assim, 4 elevado a x é igual a 16? Olha onde está a incógnita agora, no expoente. Então, isso é uma equação exponencial, tá? A equação exponencial é aquela em que a incógnita fica no expoente. Como vai resolver isso? É muito simples. Nós já sabemos que 16 é 4 ao quadrado. Eu igualo as bases, cancelo as bases, x igual a 2. Eu descubro qual é o expoente que faz o 4 virar 16. O expoente é 2. Então é só igualar as bases, né? Mesmo que tenha algumas mais difíceis, a ideia sempre vai ser igualar as bases. Ok? Essa é a ideia da equação exponencial. Equação exponencial é toda equação que apresenta incógnita no expoente. Exemplo, 2 elevado a x igual a 64. Quando você fatora o número 64, você vê que 64 é 2 à sexta. Para resolver essa equação, fatoramos o número 64 e o transformamos em uma igualdade de potências de mesma base. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a sexta. Então, igualando os expoentes, temos x igual a 6. Esse método de resolução de equações exponenciais é conhecido como redução a uma base comum, em que as potências iguais e de mesma base têm os expoentes iguais, ou seja, a elevado a b é igual a elevado a c, c e somente c, b for igual a c. Você iguala as bases
e resolve a equação que vai dar no expoente. Nessa página tem alguns exercícios. Ó. Resolva as seguintes equações exponenciais. Meio elevado a x é igual a 32. Olha aqui esse exemplo. Então tem, ó, meio elevado a x é igual a 32. Das propriedades de potência, a gente viu que meio é 2 elevado a menos 1, né? Ó, 2 elevado à primeira é 2. E 2 elevado a menos 1 inverte, dá meio. Então, eu troco o meio por 2 a menos 1. Fica 2 a menos 1 x, que já está lá, é igual, fatora 32. Fatorando o número 32, você vai ver que vai dar, dividido por 2, dá 16. Dividido por 2, dá 8. Dividido por 2, dá 4. Dividido por 2, dá 2. E dividido por 2, dá 1. Quantas vezes apareceu aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Eu igualei as bases, sobrou quem? Menos 1x é igual a 5. Então, x é igual a menos 5. Acabou. Tá? X igual a menos 5. Ele dá mais um exemplo aqui, ó. 1/8 elevado a x é igual a 16. Vamos ver aí como é que a gente resolve isso aqui. Ele faz uma maluquice lá, né? Nós vamos fazer a nossa aqui do nosso jeito. Então, vamos ver. 1/8 elevado a x é igual a 16. Eu sei que 2 à terceira é 8. 2 à quarta é 16. Mas aqui não está 8, está 1/8. Então, 2 a menos 3 é 1/8. Se 2 à terceira é 8, 2 a menos 3 inverte, dá 1/8. Então, eu vou trocar 1/8 por 2 a menos 3. 2 a menos 3, o x já está lá. Ó. É igual 2 à quarta, que é o 16. Eu troco os valores por potências de mesma base. Cancelando as bases iguais, né? Se eu cancelar as bases iguais, sobra quem? Menos 3x igual a 4. X igual a menos 4 terços. Tá? X igual a menos 4 terços. Que é o que está aqui. Menos 4 terços. Ah, e aqui, né? Aqui ele colocou 2x mais 2. Vai mudar? Não, mesma coisa. 25 elevado a 2x mais 2 igual a 5. Então, vamos ver. 25 elevado a 2x mais 2 é igual a 5. Primeira coisa, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, eu vou trocar esse 25 por 5 ao quadrado. Vai ficar 5 ao quadrado elevado a 2x mais 2 é igual a 5. Mas o 5, quando não tem nada, quem é o expoente? 5 a primeira. Cancela as bases. Aqui eu vou fazer distributiva. 2 vezes 2x, 4x.
2 vezes 2, 4. 4x mais 4 igual a 1. Passo 4 para o outro lado, 4x é igual a 1 menos 4. Tá? X igual a menos 3 dividido por 4. Você iguala as bases e resolve a equação que sobra no expoente. Por isso chama equação exponencial. Aqui, 2 terços elevado a x mais 2 é igual a 27 oitavos. Então, vou fazer uma outra página aqui. 2 terços, não. 2 terços elevado a x mais 2 é igual, deixa eu ver lá o que está marcando, acho que é 27 oitavos, é isso? 27 oitavos. 27 sobre 8. Bem, fatorando 27 oitavos, ó, 27 é 3 a terceira. 8 é 2 a terceira. Então, isso aqui ia ficar assim, ó. 2 terços elevado a x mais 2 é igual a 3 meios elevado a 3. Mas eu não quero 3 meios, eu quero 2 terços. Então, eu inverto e o expoente fica negativo. Eu não quero fazer isso, aí eu quero 2 terços, porque eu quero igualar as bases. 2 terços continua como 2 terços elevado a x mais 2. E o 3 meios eu vou inverter. Fica 2 terços. E aonde era 3 positivo fica menos 3. Propriedade das potências. Iguala as bases. Resolve x mais 2 igual a menos 3. X mais 2 é igual a menos 3. O 2 vai passar para cá como menos. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. X igual a menos 5. Como está no exemplo do livro. Não. X igual a menos 5. Ok? Aqui, né? Ó, 2 terços elevado a x é igual a 1. Mas o 1 é qualquer número que eu quiser. Como eu quero igualar as bases, 2 terços elevado a x é igual a 2 terços elevado a 0. Ah, mas aqui não está escrito, está escrito o número 1. É, qualquer número elevado a 0 dá 1. Como eu quero igualar as bases, eu escrevo esse 1 como 2 terços elevado a 0. Igualei as bases, x igual a 0. E aqui onde está 0? 2 terços elevado a x mais 2 é igual a 0. As potências de um número positivo sempre resultam maiores que zero. Nunca uma potência de 2 terços pode dar zero ou negativo. Assim, não há solução. Ou seja, quando der igual a zero, gente, só se aqui também for zero. Como é 2 terços elevado a alguma coisa sempre vai dar um número maior que zero. Não tem solução. Tem mais um exemplo que ele faz uma troca de incógnita. 9 elevado a x, essa também eu vou fazer separado aqui para ver passo a passo. Ó. 9 elevado a x. Menos 12 vezes 3x, menos 12 vezes 3 elevado a x, mais 27 é igual a zero. Quando ele der esse tipo de exercício, sempre vai dar para igualar essa parte aqui que está 3x. Ó. Quer ver? Ó, o 9 ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado.
certo? Então, eu posso escrever 9 elevado a x como 3x elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, eu troquei pelo 9. Então, ficou 3x elevado ao quadrado, menos 12 vezes 3x, mais 27, igual a zero. Aí você troca de incógnita. Como que eu troco de incógnita? Você faz assim, ó. 3 elevado a x é igual a uma outra letra, A, B, C, D. Geralmente a gente usa o y. Aonde tiver 3 elevado a x, eu vou trocar pelo y. Vai ficar como? Y ao quadrado menos 12 vezes y mais 27 igual a zero. Transformei a minha equação exponencial em uma equação do segundo grau. Por soma e produto, por que eu vou fazer soma e produto? Porque o A vale 1 aqui, né? Então dá para fazer por soma e produto. A soma dá o oposto de B, a soma dá 12. O produto pode fazer por Bhaskara também, tá? Dá 27. 3 vezes 9, 27. 3 mais 9, 12. Ah, então acabou? Não. Eu não quero saber os valores de x, de y. Aqui eu achei os valores de y. Eu venho aqui e substituo. 3 elevado a x é igual a 3. Pego o primeiro resultado. Então, x é igual a 1. Substituindo a outra. 3 elevado a x é igual a 9. Então, x é igual a 2. A solução é o número 1 e o número 2. Tá? Faz a troca de incógnita. E aí, solução 1 e 2. Tem mais algumas propriedades das potências, tudo, mas a básica é essa daqui. Tá? Depois tem uma potência com expoente fracionário, não apareceu aqui no livro. Se apareceu, eu explico aí ao longo dos exercícios. Por enquanto, com o que a gente viu, já dá para vocês fazerem as atividades da página 9, página 10, página 11 e página 12. Tá? Então, com essa videoaula, dá para vocês fazerem os exercícios dessas páginas, tá? 9, 10, 11 e 12. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem nessa aula, que é a aula de terça, mas também na terceira aula de amanhã, ou melhor, na terceira aula nós vamos fazer uma correção. Na sétima aula de amanhã, vocês vão ter um plantão de dúvidas com atividade para fazer essas atividades das páginas 9, 10, 11 e 12. Então, eu sei que não dá tempo de fazer tudo nesse restinho de aula que sobra depois do vídeo, então também vai ter um plantão de dúvidas com essas atividades na sétima aula de amanhã. Ok? Então, essa é a introdução para os exercícios sobre equação exponencial e função exponencial, que vai ser a próxima parte aí, tá? Então, por hoje é isso. Assistam o vídeo. Se quiser entrar no Meet, eu vou estar online. Logo depois aí do vídeo já pode entrar se quiser tirar alguma dúvida. Estarei à disposição. E amanhã teremos um plantão de dúvida sobre essas atividades das páginas 9, 10, 11 e 12. Combinado? Bons estudos e até a próxima aula.